Pai do Senhor, aos queridos irmãos, espero que todos bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos numa mesma esperança, numa mesma fé, numa mesma graça. Estamos aqui mais uma vez para repormos a nossa escola bíblica dominical e hoje nós estaremos vendo a última lição desse primeiro trimestre, que foi muito edificante, muito educativo. Pena que não pudemos repassá-lo todo dentro do templo, conforme o nosso costume e tradição. Mas, com a graça de Deus, Ele nos capacita e nos dá oportunidades de fazê-lo de outros meios, de outras maneiras, de outras formas. E assim a obra de Deus, ela não para. Amém? Oremos. Deus Santo, eu te louvo, eu te agradeço pela tua graça e tua misericórdia. E neste momento te peço que o teu Espírito Santo nos use e nos encha da tua graça e da tua misericórdia, e que possamos, ó Pai, aprender mais a tua palavra, nos alegrarmos com a tua bendita esperança, e assim sermos fortalecidos na sua graça e no seu poder pelas tuas santas escrituras, em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus. Primeiro de tudo, nós estamos vendo a revista do primeiro trimestre, conforme eu falei, a qual ela tem por título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nós vimos toda a origem da raça humana, a criação de Deus, os planos primeiros de Deus para o homem, tudo que Deus criou, tudo que Deus formou. Vimos a queda do ser humano ali dentro do jardim, através da tentação ali da serpente. O primeiro casal caiu, propiciando assim uma era de trevas sobre a humanidade, uma evolução constante do pecado na vida do homem. Vimos também o ponto máximo desse pecado na nossa história, que foi algumas lições, a questão da manifestação e preparação do anticristo, o homem do pecado, e o nosso inimigo em si, que é Satanás. Mas bendito seja Deus Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei Eterno, Salvador, que nos proporcionou a graça e a esperança de sermos redimidos nele. E é isso que nós vamos falar hoje, desse novo homem em Jesus Cristo. O que nós temos de fazer para alcançar essa nova estatura, esse novo nascimento, essa nova graça em Cristo Jesus, nosso Salvador. Primeiro de tudo, no textuário, nós vamos ver que ele cita aí Efésios 4,13, a unidade de fé e estatura completa em Cristo. O que será que Paulo realmente quis dizer com essas duas frases? O que será que Paulo quis estimular dentro dessa igreja? Se nós pegarmos dentro do contexto de toda a epístola, nós vamos ver que Paulo ele escreve a uma igreja, estimulando a união dessa igreja. Por isso ele utiliza dessas duas frases, que quando nós ajuntamos, nós vemos que elas culminam em um só ponto, que é plenitude. Nós vimos em algumas lições passadas o significado de plenitude. E aqui plenitude, ele significa ou tem o significado de aquilo que é ou que tem sido preenchido. E é exatamente o que está acontecendo aqui. O segundo significado, e aqui nós vamos se utilizar de uma metáfora, nós podemos se utilizar de uma metáfora no sentido de um navio que está tripulado, ele está cheio. E aí nós podemos perguntar, mas cheio de quê, irmão Carlos? Tripulado de quê? De marinheiros, de remadores, de soldados, ou seja, tudo que é necessário para funcionamento pleno deste grande navio. Ou seja, é como se nós pudéssemos dizer, cheios de motores. Cada pessoa, cada soldado, cada marinheiro, cada remador faz parte de um motor desse navio, ou seja, não são somente uma engrenagem que gira um motor maior, eles são a força motriz desse motor, ou seja, eles dão impulsionamento para que ele vença e avance no meio das ondas, no meio do mar, no meio do oceano. E o terceiro ponto que nós podemos colocar é que no Novo Testamento, quando nós usamos a palavra plenitude, nós sempre vamos estar se referindo ao corpo de crentes, que está cheio da presença, do poder, da ação e das riquezas de Deus em Cristo Jesus. Então, plenitude que Paulo coloca aqui tem todo esse significado, tanto em ser cheio e ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser impulsionados e levados a remar para
um usufruto melhor, meu dentro da obra do Senhor e de toda a comunidade cristã, para que todos cresçamos em graça, em conhecimento, em estatura e com a obra de Cristo como algo só, algo uno, melhor dizendo. Amém? E assim nós podemos entender esse texto áureo juntamente com a verdade prática. Assim sendo, nós podemos adentrar na leitura bíblica em classe. E quando eu falo adentrar na leitura bíblica em classe, eu gostaria de frisar o versículo 3, no qual ele nos diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? E é isso que nós abordaremos durante toda a lição. É isso que nós centraremos todo o nosso escopo, todo o nosso resumo, todo o esqueleto em si, de todo o sermão, de toda essa lição que nós vamos estar dando hoje. Já aqui nesse versículo nós podemos dividir em 3 partes, que é o que a lição vai colocar. Primeira parte, o nascimento do novo homem. A segunda parte, a justificação deste novo homem. E por fim, a sua santificação. Então nós vamos estar transitando sobre essas 3 áreas, explicando, meditando e tendo um entendimento melhor de toda a obra de salvação que nós alcançamos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Já na introdução, uma pergunta nos cabe e nós temos que fazer. Será mesmo possível para nós alcançarmos perfeição nessa vida? Se nós formos em qualquer dicionário e tentar buscar o significado da palavra perfeição, nós vamos ver que é a qualidade daquele que é perfeito, aquele que não apresenta defeito, aquele que não apresenta falha alguma. E aí, se eu voltar a pergunta aos irmãos, a primeira palavra que os irmãos vai me dizer é impossível. Não há como homem algum alcançar a perfeição nessa terra. E não somente eu digo aos crentes que estão me ouvindo, mas também aos não crentes, a qualquer um que você pergunte, a qualquer pessoa na face dessa terra. Ele vai dizer que é impossível alcançar perfeição por méritos humanos. O homem em si, ele não é perfeito. O homem em si é como se ele já nascesse para ser falho. Por mais perfeito que o homem seja, por mais perfeito que alguns cantam e entoam que alguns homens foram que passaram na terra, nós sabemos que o único que cumpriu plenamente a perfeição como ser humano, e assim foi um ser humano perfeito, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós podemos achar esse ponto de ligação, a qual nós vamos ver o que realmente é essa perfeição que Deus quer nos trazer, essa perfeição que Deus nos coloca para caminhar nela. Conforme eu falei, do ponto de vista da humanidade, realmente é algo impossível. Por mais que nos dediquemos, por mais que nos esforcemos, nós não podemos chegar a este ponto de perfeição. E é aqui que entra Jesus. Por que é aqui que entra Jesus? Porque nós temos que entender que o homem que é nascido do Espírito Santo, ele assim como Jesus, que foi o homem perfeito, 100% homem, 100% Deus, e sua humanidade foi perfeita, ele pode lograr êxito nessa caminhada aqui na Terra. Ele pode lograr sucesso nessa perfeição, nessa busca da perfeição. E aqui eu já digo que a perfeição que nós estamos falando não é algo que vem por méritos, força ou esforço, conforme eu já falei um pouquinho antes. E essa perfeição, ela é uma perfeição bíblica. Essa perfeição, ela não depende de olhar para dentro de nós, buscando paz, buscando reflexões, buscando um universo interno que nós podemos ascender a algo maior, que nós vamos alcançar uma perfeição inexplicável, como alguns falam, alguns dizem. Não, essa reflexão, essa perfeição, essa graça de andar perfeitamente, ela vem de um único lugar. Ela vem diretamente do alto. Ela parte de Deus pelo Espírito Santo. E antes de tudo, nós temos que entender, antes de tentarmos colocar essa perfeição sobre nós, que há etapas para nós alcançarmos com perfeição esse processo divino. E essas etapas são a que Jesus fala a Nicodemos aqui. A primeira etapa deste processo é o novo nascimento.
A segunda etapa é a justificação e a terceira etapa é a santificação. Somente através deste meio é que nós podemos alcançar a estatura do homem perfeito em Cristo Jesus. Não há outra maneira, não há outro meio. Amém? O nascimento do novo homem, que é o nosso primeiro tópico aí após a introdução. Já no primeiro tópico aí, ele já começa nos dizendo o que não é. Nós sempre, quando vamos pregar, montar estudos ou falar da palavra de Deus, às vezes nós não começamos a explicar pelo que é, mas sim pelo que não é, porque é mais fácil nós entendermos o que não é daquilo que realmente é. Eu vou explicar o texto, os irmãos vão compreender o que eu estou querendo dizer. O que não é esse novo nascimento? Esse novo nascimento, esse novo nascido, ele não é nascido nem da carne, nem do sangue. Essa nova criação, essa nova geração, ela não é uma geração biológica ou natural. Antes de tudo, ela é sobrenatural, ela vem de cima, como eu já disse. Ela é obra única e exclusiva do Deus Todo-Poderoso, através do Espírito Santo e de seu Filho Jesus Cristo. Queridos, nós temos que estar convictos que, apesar da página negra que Adão escreveu na história da humanidade, nós, eu, você que está ouvindo, pelos méritos de Cristo Jesus, nós podemos renascer para Deus. Nós podemos, através dessa comunhão, alcançar um novo Gênesis, uma nova comunhão com o Pai Celeste, algo diferente do que nós temos vivenciado ou vivido. E por que eu estou falando no presente? Porque nós sabemos que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais vontade de conhecê-lo nós temos. Quanto mais nós sabemos de Deus, menos ainda nós sabemos da sua grandeza, da sua majestade, das suas maravilhas. E menos ainda entendemos do seu amor. Porque assim como Paulo diz em sua carta, o amor de Cristo Jesus me constrange, nos constrange. Assim é o amor de Deus quando nós começamos a entendê-lo, ele nos constrange, ele nos tira o chão, ele nos mostra que nós não entendemos nada daquilo que labutamos tentando entender. Assim é a grandeza do nosso Deus. Amém? E o próximo subtópico, nascido de Deus. Eu sei que eu estou falando para alguns que têm 10 anos, 20, 30 anos de caminhada cristã, ou até bem mais. Mas quando eu falo de plano de salvação divino, não tem como eu interligar esse plano de salvação divino com o nosso tempo na fé. É isso que eu estou falando, esse ponto que eu estou falando. Ele é anterior à própria criação do mundo. A própria Escritura nos mostra assim. Quando nós lemos em Apocalipse 3:8, um dos trechos do versículo vai dizer: esses cujo o nome não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando eu leio também o versículo 18 e 19 da primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, o 19 e 20, perdão, nós vamos ver que ele fala: em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Quem que foi conhecido antes da fundação do mundo? O próprio versículo nos responde: aqueles que foram alcançados com precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós vemos que o plano de salvação de Deus, ele vem antes da minha criação, ele vem antes da sua criação, ele vem antes da sua experiência com Deus, ele vem antes da sua vivência com Deus, da sua alegria, do seu sentir, do seu Espírito Santo, do mover do Espírito Santo em você. Ele vem muito antes, vem na criação do mundo, antes da criação do mundo. Cristo já havia sido oferecido como sacrifício, Cristo já havia sido oferecido para ser doado pela humanidade pecadora. E tudo isso por amor, mesmo sem retribuição, para que nós pudéssemos ser salvos e alcançássemos graça em Cristo Jesus. Que à luz desses dois textos sagrados, nós podemos entender e ter firmemente em nosso coração que o plano de salvação de Deus é maior até mesmo que a nossa existência. Amém? E assim, o próximo tópico nós vamos falar do nascido da água. E aqui eu pego o trecho da leitura bíblica lá no versículo 15.
que no qual Jesus, conversando com Nicodemos, ele coloca da seguinte forma: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode adentrar no reino dos céus. Jesus ele coloca uma restrição: quer entrar no reino dos céus, nasça da água e do Espírito. E por isso nós precisamos entender o que isso significa, porque disso depende a nossa salvação, depende a nossa vida eterna. Aqui nós temos a plena consciência e o entendimento que Jesus ele se refere à obra de purificação em ação do Espírito Santo. E essa mesma obra, para nós entendermos melhor, é referida por Paulo lá em Tito, capítulo 3, verso 5, que vai nos dizer assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Por esse versículo, queridos, nós entendemos que o batismo, eu falo batismo por imersão, o batismo nas águas por si só, ele não tem o poder de regenerar o ser humano. E aí, mas irmão Carlos, como que eu posso ser regenerado? Essa regeneração, ela é obra e ato do Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos no batismo de águas, é como se fosse um símbolo perfeito dessa regeneração. Nós estamos sendo imergidos e é um símbolo perfeito dessa ação. Nós estamos como um símbolo de regeneração naquele momento. É como se fôssemos ali identificados pelo batismo e transformados pela ação regeneradora do Espírito Santo. É como se houvesse uma identificação, uma inserção, uma saída de um mundo para o outro, fosse imergido em outro lugar, em outra atmosfera, em outro ambiente. Ou seja, agora, a partir deste momento, ele é algo a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E assim nós podemos continuar. Glória a Deus, aleluias. Aqui, nascido do Espírito Santo. Toda obra de conversão, regeneração e salvação, ela é iniciada pelo Espírito Santo. Não há no mundo linguagem humana que explique tamanha graça do pecador arrependido alcançar em Cristo Jesus mudança de sua natureza. E é exatamente isso que significa o novo nascimento. Nós não somos, aliás, nós somos modificados pela ação regeneradora do Espírito Santo. E isso tudo é resumido no versículo 15 do capítulo 6 de Gálatas, que nos diz: porque em Cristo nem circuncisão, nem incircuncisão, tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Eu vou repetir. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Quando nós falamos de circuncisão, é como se nós pegássemos todo o Antigo Testamento e resumíssemos a Antiga Aliança. Ali nós sabemos que Deus colocou aquilo como um símbolo de aliança dele com Abraão. E a partir de Abraão, todos que fizessem aquele ato seriam reconhecidos como sendo dele. Então nós vamos ver que Paulo ele vai falar que a antiga aliança ali, esse símbolo feito pela mão do homem, mandado por Deus, feito pela mão do homem, ele não tinha valor algum, mas sim a obra de transformação, de regeneração, de modificação, de mudança do Espírito Santo, ou seja, o ser nova criatura em Cristo Jesus. E o interessante aqui é essa palavra virtude que ele utiliza antes, que não tem virtude. O que significa virtude? Virtude tem dois significados: excelência moral e o segundo, boa qualidade moral. Então você vê, Paulo está dizendo que o ser circuncidado não tem valor moral algum, não tem mudança alguma.
É algo na carne, é algo marcado, algo externo que não provoca mudança, que não provocou modificação. Paulo está dizendo que o que tem valor moral, que o que tem excelência moral, que o que tem qualidade moral é ser nova criatura. E nós sabemos que nós somos novas criaturas, não uma nova criatura em mim, mas uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluias! Então nós podemos concluir que a construção do novo homem, o nascimento do novo homem, essa construção só é mediante, só é propiciada em Cristo Jesus. E por Cristo Jesus, nós podemos alcançar um puro padrão moral e uma genuína conversão. Amém? Que nós venhamos ter consciência disso. Não há como ser bom fora de Cristo. Não há como ser nova criatura fora de Jesus. Não há como mudar suas condutas fora de Cristo Jesus. Não há como. É impossível ao ser humano. Amém? A justificação do novo homem, que é o nosso segundo tópico. Glórias a Deus. Antes de tudo, nós precisamos definir o que é justificação para nós. Justificação do ponto de vista bíblico. É a declaração de que nós estamos justos. E é exatamente assim nos diz o texto hebraico, que nos diz declarar justo judicialmente. Então, justificação é isso, nós somos declarados justos. E do ponto de vista bíblico, nós vemos que é algo que não vem de nós fomos declarados assim. Olha que maravilha! Isso é graça. A graça, ela não depende das condições humanas, ela depende de Deus. Somente de Deus, conforme o significado da palavra, favor imerecido de Deus. E assim nós podemos continuar. E para ilustrar melhor o que eu estou tentando dizer, o que eu estou tentando explicar, eu vou utilizar um texto de Louis Berkhoff que diz o seguinte: a justificação é ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Louis Berkhoff, ele está dizendo o que você acabou de ouvir. É simples. Que nós somos justificados. Nós não somos condenados pela lei. Nós não somos pegos pela lei, lançados na cadeia, lançados em pena de morte. E quando eu falo isso, é para sanar a justiça de Deus. Nós não somos feitos assim. Não. Nós passamos essa etapa por quê? Porque Cristo Jesus assumiu toda a culpa, assumiu todas as condenações e sanou toda a justiça de Deus em sua carne, através de seu sacrifício. Então nós louvamos a Deus porque Cristo Jesus nos justificou. A nossa justiça provém dele. É isso que é justificação. Nós somos justos, mas não em nós mesmos. Porque se nós tirarmos Cristo, não precisa nem eu falar o que sobra, que não sobra nada. Através de Cristo, coloque Cristo, e nós agora somos justos, nós somos santos, separados, novas criaturas, novo nascimento, um novo Gênesis, conforme eu falei lá no começo, né? Uma nova criação. Que nós possamos louvar a Deus, a Cristo Jesus, por tamanho sacrifício, por tamanha graça, por ter nos alcançado, por ter feito de nós o que somos, salvos na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aqui no próximo ponto, nós vamos ver a inutilidade da justiça humana. A Bíblia, ela é clara em dizer que as nossas obras diante de Deus, elas não têm valor algum. As nossas próprias justiças pela Bíblia Sagrada, elas são como trapos de imundície perante Deus. Isso está escrito lá em Isaías 64, versículo 4. São trapos de imundície. Para quem não sabe o que significa trapo de imundície, eu já expliquei algumas vezes, mas eu refresco a sua memória. Era aqueles panos que eram utilizados pelo leproso para conter as suas feridas. E aquele pano, devido às feridas, devido ao estado putrefato da carne, ele era embebido pelo soro do sangue. Ali a ferida solta aquela água e ali era, imagina um leproso com a pele toda danificada, toda machucada, toda ferida, toda podre. E aquilo escorria para aquele pano, encharcava aquele pano. Então as nossas obras de justiça, biblicamente,
conforme Isaías 64:4, são comparados a esse trapo, a esse pano. Amém? Continuando. Diante disso, nós podemos até falar, irmão, então a nossa situação é desesperadora. E realmente é. Mas nós, salvos em Cristo, nós damos graças ao bom Deus, que anteviu essa situação desesperadora. Ele anteviu a nossa impossibilidade e proveu para nós méritos, não nós, mas méritos perfeitos no Filho dele, em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos sermos feitos justos. Assim como Romanos 5:1 nos fala, sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 9 do mesmo capítulo, logo muito mais agora, tendo sido, pois, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Através de Cristo Jesus, nós alcançamos a justificação. Fomos feitos justos em Cristo Jesus. Amém? E assim nós podemos continuar. A maravilhosa doutrina da justificação, que é o nosso próximo subtópico aí desse tópico. Ser justificado, meu irmão, não é simplesmente ser perdoado ou anistiado. Ser justificado vai muito além de tudo isso. É uma troca de status. É uma mudança de situação jurídica. É um transporte de um local em que retiramos as nossas tendas das trevas e fixamos as nossas tendas no reino de luz. E tudo isso, nós temos uma maravilhosa certeza que Ele, que Deus, jamais lembrará dos pecados cometidos nesse reino de trevas. Jamais relembrará ou lançará em nossos rostos os pecados cometidos nesse reino de escuridão. Tem uma história de um pastor que determinada vez eu ouvi, que eu sempre gosto de relembrar. Um pastor falou para um jovem que quando nós aceitamos a Cristo, é como se nós tivéssemos um mar de pecado. Cristo nos tira dali, interdita aquele mar e coloca uma placa dizendo: proibido pescar. Então que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos, pela graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, entender essa maravilhosa doutrina da justificação, que nosso coração possa queimar, se derreter na presença do Senhor, que nós possamos sentir a maravilha que é ser justificado em Cristo Jesus. Hoje você já olhou para si e disse: eu sou justificado em Cristo Jesus, eu sou justo em Cristo Jesus, eu posso mais porque eu estou em Cristo Jesus. Eu posso não porque eu sou falho, porque se nós olharmos para nós vamos falhar, nós vamos continuar errando, continuar pecando, continuar fazendo coisas erradas, coisas que não prestam, coisas que não agradam a Deus, coisas que o Espírito Santo, nós sabemos que nos alertam imediatamente, mas nós sabemos e nós temos a firme convicção. E nós precisamos sempre lembrar dessa maravilhosa doutrina da justificação em Cristo Jesus. E finalizo esse tópico com Hebreus 10:17. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém? O novo homem é justo. Por tudo que declaramos até aqui, podemos entender um pouco do que se trata essa justificação do homem em Jesus. E o que fica claro para nós é que se somos justos, não é por nosso esforço, mas sim devido ao esforço de outra pessoa, e essa outra pessoa é Cristo, que se utilizou da cruz do Calvário, que se utilizou dos seus sofrimentos, que se utilizou da encarnação, do nascimento, do esvaziamento, para que ele pudesse culminar tudo isso numa imputação. Imputar é isso, lançar sobre nós não a condenação, não o xingamento que estava recaindo sobre ele, não os maus julgamentos que estavam caindo sobre ele, não as maldições que estavam vindo sobre ele, não. Mas nos imputar, lançar sobre nós a sua justiça, através de sua obra substitutiva. E assim nós podemos viver como novas criaturas. Assim como Efésios 2, versículo 10 nos diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou
para que andássemos nela. Presta atenção. Somos o quê? Feitura dele. Fomos criados, se somos feitura, fomos criados em alguém. Fomos criados em quem? Em Cristo Jesus. Se fomos criados, nós temos que ter um propósito. Propósito de quê? Para boas obras. Por que boas obras? Porque Deus preparou as obras para que nós andássemos nelas. Amém? E eu finalizo esse tópico com um pequenino trecho do Hernandes Dias Lopes, que nos ensina e nos ajuda a compreender melhor do que se trata. Ele diz o seguinte: quem é nascido de Deus é justo, mediante a obra substitutiva de Cristo e a imputação de sua justiça. Assim sendo, vivemos na prática da justiça. Amém? Nós somos novos nascidos. Nós somos substituídos por Cristo. Nós recebemos a imputação. E mediante tudo isso, nós temos que andar e nós andamos na prática da justiça de Cristo, nosso Senhor. Amém? A santificação do novo homem, que é o nosso terceiro e último tópico. A santificação como posicionamento é o primeiro subtópico. A santidade ela não é um processo que alcançamos dentro de um pequeno prazo. O ser santo, o ser santificado, se santificar é algo que leva a vida inteira. Quando aceitamos o Evangelho, não somos apenas vistos como justos, estamos um pouco além. Somos também vistos como santos. E quando eu falo santo, eu não falo daquele ser perfeito, imune a todo e qualquer tipo de engano ou erro. Não, eu falo daquele que agora, ele é propriedade única e exclusiva de Jesus. Ou seja, assim como o significado da palavra santo, ele agora é separado do mundo, da mesma forma que Israel foi separado como povo de Deus. Eu te convido a abrir lá em Êxodo 19, versículo 5 e ler o que está escrito lá. Enquanto você lê, eu vou ler o do Novo Testamento, em que Pedro também nos revela essa separação. E ele nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali no capítulo 2, verso 9 da sua primeira carta, nós vemos isso escrito lá. Que possamos louvar a Deus pela graça de nós estarmos posicionados não mais no mundo de trevas, não mais no mundo de horror, mas posicionados em lugares celestiais, conforme nos fala Efésios, para vivermos boas obras, para vivermos com Cristo Jesus e para sermos justificados, santificados, separados para Ele, porque fomos separados para Ele. E se somos separados para Ele, somos propriedade única e exclusiva do nosso Senhor. Amém? A santificação como um processo. Que fique bem claro aqui, que a santificação que nós estamos falando, que eu estou tentando falar aqui, não é algo final nem instantâneo. Eu não aceito Cristo Jesus e imediatamente sou santo, já sou santificado, estou pronto. Não. A santificação como processo, eu sou santificado, separado por Cristo, sim, quando aceito a obra que Ele fez por mim. Mas também há a segunda santificação, que é um processo. E esse processo é um processo no qual todo cristão ele se submete. E esse processo ele dura a vida inteira, é uma disciplina. Porque através dessa disciplina ele cresce, ele vai alcançando estatura. E essa estatura não é estatura para ser o mais alto, para ser um jogador de basquete, de vôlei ou o que quer que seja, não. É uma estatura para ser filho de Deus. Assim conforme Efésios nos diz, no capítulo 4, no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Amém? E aqui a palavra de Deus ela entra como agente imprescindível deste processo. Pois através da palavra de Deus é que somos direcionados ao ideal cristão. Através da palavra de Deus nós alcançamos a perfeição. Através da palavra de Deus nós alcançamos a santidade. Através da palavra de Deus nós somos levados ao ponto de sermos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Assim como Pedro nos diz
no versículo 16 da sua primeira carta. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E ainda em Mateus 5,48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que estais no céu. Amém? Que nós possamos entender esse processo e viver cada vez mais purificados e transformados por este processo maravilhoso que é a santificação de Deus. Porque é só através da santificação é que nós podemos alcançar o nosso Senhor. E é exatamente o que nós vamos ver a seguir. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quando nós falamos de um novo homem, falamos daquele que é regenerado e transformado pela chamada do Evangelho. Ou seja, ele não é somente um santo em separação ou preparação, mas também ele está em processo de santificação. Assim como está escrito em Hebreus 12,14. Nós, como participantes desse processo, nós devemos enxergar a santificação como um processo da vontade suprema e soberana de Deus para nossas vidas. Pois sem essa santidade, sem esse processo de santificação, conforme eu falei antes de adentrar no tópico, é impossível ver a face de Deus. É impossível enxergar a face do nosso Senhor. Não há outros meios sem a santificação. Mas nós podemos nos perguntar também, diante de tudo isso, irmão Carlos, e o pecado? Como que fica o pecado? Seria possível eu, como cristão, andar nesse mundo sem pecar? E eu digo a você, como sempre, nós não vamos encontrar uma resposta fácil. Por meios naturais, por pensamentos humanos, bem articulados, nós vamos na única fonte de verdade e revelação, que é a Escritura Sagrada. E ela vai nos dizer, lá em 1 João, versículo 7 do capítulo 1, que nós glorificamos a Deus em nosso ser, porque Ele purifica do nosso pecado, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Porque, segundo nos fala lá, 1 João, capítulo 1, verso 7, nós vamos ver que os nossos pecados, nós podemos ter a convicção e a certeza que por mais que erremos, que por mais que continuemos a errar, o sangue de Cristo Jesus nos purifica e nos lava de todo e qualquer pecado. Nós sempre gostamos de falar que não há pecadinho e pecadão. Para nós pode até haver pecadinho e pecadão. Eu falo isso com sinceridade. Porque frequentemente nós olhamos determinadas pessoas e já partimos do pressuposto que nós não faríamos tal coisa. Então nós classificamos aquela pessoa mediante a nossa conduta. Mas quando nós lemos o versículo 7 da primeira carta de João, nós vamos ver: se andarmos na luz como Ele está na luz, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Todo engloba todo o pecado. Amém? Que possamos urgentemente, como igreja, voltar à doutrina da santificação em nossos púlpitos. Que possamos, como pregadores, anunciantes da palavra de Deus, voltar a falar da santidade nos púlpitos da nossa igreja, em nossos seminários, em nossos locais de palestras. É algo extremamente necessário, porque só através da santidade, somente através dela, nós alcançamos a face de Deus. Não há outro meio, não há outra maneira, não há atalhos para isso. É somente através desse processo. Amém? E para finalizar essa lição, eu deixo o versículo 8 de Apocalipse 21, que diz: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda
morte. Reitero as minhas palavras. Voltemos à doutrina da santificação. Sejamos santos na presença do Senhor Jesus Cristo. E se acaso nesse processo pecarmos, errarmos, falharmos, nós possamos correr imediatamente para os pés do nosso Senhor. Porque aos pés de Jesus Cristo há perdão. Aos pés de Jesus Cristo há restabelecimento. Aos pés de Jesus Cristo há graça. Aos pés de Jesus Cristo há salvação, há regeneração, há santificação, há justificação. Amém? E conforme a conclusão nos diz, bem no finalzinho que eu vou colocar, sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Que nosso foco, que nosso ponto de partida, que nosso destino, que nosso alvo seja a presença de Deus, seja o se achegar a Deus, seja entender que brevemente Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e nós estaremos não por um período de 2 horas dentro de um templo, nós não estaremos ajoelhados num quarto orando a Deus, sentindo a presença dele, não. Nós vamos dar lugar a outra presença. Agora uma presença real, manifesta, corpórea, de Cristo Jesus diante de nós. E assim como ele é, nós o poderemos contemplar. Amém? E assim finaliza esse primeiro trimestre. Com a graça de Deus chegamos até aqui, que Deus abençoe. Vamos iniciar o próximo trimestre, vamos falar da igreja, vamos falar da carta de Efésios. Glória a Deus por isso. Creio que será maravilhoso, gratificante e de muita importância para nós como igreja nos tempos em que nós estamos vivendo. Amém? Oremos. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tua graça e misericórdia, por essa lição, Pai, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Deus querido, a todos que ouvirem, encher, Deus querido, da tua graça e do teu gozo, Pai, firmando, Pai Santo, e alegrando nas promessas, Deus querido, das tuas escrituras, das tuas palavras, Deus Santo, que foram ditas e a nós reveladas pelo teu Espírito Santo. E assim, Pai Santo, guarda os teus filhos, guarda, Deus querido, a cada um, até o dia que nos voltaremos ver sem restrição, Pai Santo, presencialmente, novamente. Se não, Pai Santo, nos veremos na glória, louvando e glorificando no grande coral. E assim eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.